Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de semana para todos nós. É com muito carinho que nós estamos aqui, iniciando a nossa segunda-feira, iniciando mais uma semana de reflexões sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o momento que todos nós estamos aqui para cuidar da nossa alma. Este é o momento que todos nós tiramos minutos do nosso dia para estar aqui encontrando uma palavra de esperança, um esclarecimento, encontrando nas páginas do Evangelho aquele conforto na alma que tanto necessitamos. Então sejam todos muito bem-vindos e que hoje o nosso coração ele possa ser preenchido com as palavras do Evangelho, com as palavras de Jesus. Meus irmãos, hoje, para a gente iniciar a nossa segunda-feira, eu gostaria até de destacar aqui para nós uma frase que nós encontraremos ela na nossa passagem que vai inspirar a nossa reflexão de hoje. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos a seguinte afirmativa: porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Olha essa afirmativa que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para a gente compreender um pouco mais o que esta frase, o que esse ensinamento ele traz para nós, é importante a gente pegar aqui um exemplo simples, mas que vai ilustrar perfeitamente isso aqui para a gente. Vamos imaginar que um aluno ele adentra em uma sala de aula e assim que ele adentra, o professor logo lhe avisa que agora ele vai precisar aprender literatura. E o professor logo estende na mão dele um livro muito grande, mas só de literatura, para que ele possa aprender. O aluno, com esse livro na mão, só dele olhar para a capa do livro, só dele segurar o livro, ele vai aprender? Ele irá conseguir aprender todo aquele conhecimento que o professor deseja que ele detenha? Pensemos. Olha, meus irmãos, se esse aluno ele não se esforçar para abrir esse livro, para folhear as páginas, para ler elas, para estudá-la, tirar esclarecimento sobre o que está escrito ali, a gente deduz que se ele não fizer isso, ele não vai aprender. Ele não vai conseguir se desenvolver nessa matéria que o professor deseja para ele. Ou seja, não basta que ele tenha o livro na mão. É preciso que ele se empenhe em abrir o livro, ler ele e estudá-lo, para aí sim ele acolher intelectualmente todo aquele ensinamento de literatura que o professor deseja. E esse exemplo, meus irmãos, ele ilustra perfeitamente aqui a questão das virtudes e a moralidade em nosso coração. Para nos desenvolvermos moralmente, crescer as virtudes dentro de nós, é preciso que a gente se empenhe e que a gente busque exercitá-las. É preciso que a gente busque desenvolvê-las, através de vivê-las, colocá-las em prática, através de buscar também compreender sobre o que são essas virtudes e qual é a base delas. Afinal, não basta a gente dizer, eu tenho paciência, mas não viver a paciência. Não basta dizermos, eu tenho amor em meu coração, mas não vivermos esse amor. Então é exatamente isso que essa frase destaca para a gente. É preciso uma virtude ativa.
Para uma virtude ela florescer em nosso coração, ela precisa ser ativa, desenvolvida, ela precisa ser colocada em prática. E a gente só coloca uma virtude em prática com o próximo, nas experiências do dia a dia. Então, quando a gente tiver oportunidade no nosso dia a dia, estamos aí começando uma semana, então a gente vai ter muita oportunidade nessa semana de viver, exercer a paciência. A gente vai ter muita oportunidade de viver a virtude da indulgência, da benevolência, do amor. Olha quantas oportunidades podem surgir aí pra gente. Só que essas oportunidades de desenvolver essas virtudes, elas surgirão muitas vezes, na maioria delas, será, às vezes, um irmão que vai realmente testar a nossa paciência, uma situação que vai realmente testar a nossa benevolência, a nossa indulgência. Então, quando alguém, durante essa semana, um irmão nosso, ele testar a nossa paciência, não nos irritemos, não fiquemos com raiva, mas mudemos o nosso olhar. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de podermos desenvolver a paciência. Porque é como se Deus estivesse colocando em nossas mãos o livro das virtudes. A gente precisa abrir e nos esforçar e empenhar para ler, para praticá-la, para exercitá-la. E muitas vezes Deus vai colocar essa oportunidade de exercitar as virtudes, são com irmãos realmente testando ali essa virtude em nós. Então, quando alguém testar a nossa paciência essa semana, falar algo que nos desagrada, quando alguém às vezes fizer algo que nos fere os sentimentos, primeiramente, pensemos que isso é uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente exercitar essas virtudes. O perdão, a indulgência, a paciência, por exemplo, é uma oportunidade que a gente está tendo de realmente desenvolver uma virtude que ainda está bem ali no início do seu desenvolvimento no nosso coração. Então a gente muda o olhar. Ao invés da gente se irritar, ficar com rancor, ficar com raiva, pensemos, é uma oportunidade para eu exercitar aqui a virtude que há tanto tempo estou aprendendo com Jesus. Uma virtude que há tanto tempo ouço sobre ela, leio sobre ela no Evangelho. Agora é o momento de eu colocar ela em prática. Porque nem sempre a gente vai ter oportunidade de exercitar essas virtudes em situações, digamos que boas e positivas para nós. Muitas vezes serão situações desafiadoras, serão com os problemas, serão com o outro realmente testando ali essa virtude em nós. Então, situações que não são tão agradáveis. Aí a gente vai ter as oportunidades de viver as virtudes. Meus irmãos, então que a gente possa levar essa mensagem no nosso coração, porque a gente precisa ter uma virtude ativa para fazer o bem, para viver o bem. Precisamos ter uma virtude ativa, em exercício, compartilhando ela com o próximo, desenvolvendo ela, praticando ela. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, encerrar com Jesus em nosso coração, que o Cristo, ele possa abençoar a todos os lares da nossa fraterna humanidade, abençoar esse nosso início de semana, que a gente possa ter mais paz em nosso coração, com Jesus revelado dentro da nossa alma. Sendo assim, que a gente tenha uma semana muito em paz. Bom, meus irmãos, essa nossa passagem de hoje, inclusive essa frase que a gente trouxe aqui, nós encontramos lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Meus irmãos, também lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias,
para todos nós que aqui estamos presentes. Agradecemos a todos e nos encontramos amanhã para mais um encontro do nosso Evangelho diário. Fiquemos em paz e que assim seja.